Fala guerreiro, fala guerreiro com Edson Vieira. Vamos gravar um vídeo hoje rapidinho num local mais diferente, né? A gente sempre grava numa sala fechada, eu resolvi gravar num setor aqui onde você faz às vezes uma comida, né? Um pouquinho mais no ar livre. Bom, quero falar sobre a final da Copa do Brasil, que nesse domingo se realizará entre Flamengo e São Paulo no Maracanã. Campo gramado foi totalmente aí praticamente trocado algumas peças, onde estava muito mal realmente por ter muitos jogos, e não entendo muito disso, porque que aqui no Brasil a dificuldade é tão grande de cuidar dos campos de futebol, e também porque que não há uma padronização, né, que por campos de grama. Pode ter certeza vocês que ao longo do tempo as lesões talvez não apareçam agora, não sejam várias, mas com os anos elas vão aparecer, e muitos jogadores terão problemas de tendões, de ligamentos, de joelhos, de articulações, pode ter certeza disso. Até o futebol americano pensa em banir, né, a grama sintética. Enfim, esse não é assunto para hoje. O assunto nosso aqui rapidinho é um vídeo relacionado à final da Copa do Brasil. Eu acho que o Flamengo vai crescer nessa final, porque o Flamengo está numa crise que ele mesmo se envolve, né? O Flamengo é um time que não tem ninguém lá dentro que consegue abafar os problemas que acontecem lá. E também que há uma certa acomodação de alguns jogadores que jogam muito, que são conquistadores, vitoriosos, mas que eu acho que chegou no limite deles no clube. E hoje, se você pegar assim, eles se sentem acima do clube. Talvez eles não falem isso mais abertamente, mas lá no íntimo deles, eu que fui atleta de futebol, que sou treinador hoje, falo isso com convicção. Chega um momento que alguns atletas se sentem donos do clube, acima do clube. E eu acho que o único clube que faz isso no mundo, que não permite isso, é o Real Madrid. O Cristiano Ronaldo chegou um momento que achava que era o dono do Real Madrid, que estava acima do Real Madrid. O Real Madrid tem uma história maravilhosa, claro que o Cristiano contribuiu tremendamente para que esse clube ficasse maior ainda, mas ele acabou saindo. Mas eu vejo o Flamengo sem ninguém para tomar conta do que acontece lá dentro. Deve haver, eu não estou acusando ninguém aqui, mas deve haver alguém lá de dentro que coloca as coisas para fora que acontecem lá, não é possível. É o problema mesmo que teve com o Pedro, com o preparador físico. Com todo respeito ao que o Pedro fez, eu acho que o Pedro deveria ficar lá em Belo Horizonte, ir calado no outro dia lá, fazer um BO, um boletim de ocorrência, mas foi feito para todo mundo ver, então, de uma briga que aconteceu dentro do vestiário. É muito difícil o que o Flamengo vive, é um clube que acostumou ganhar tudo nos últimos anos, e quando esbarra em algum momento difícil, esse Flamengo não consegue sair dessa situação. O Flamengo é um 880 que eu falo. O seu treinador, na parte defensiva, ele é muito abaixo dos treinadores top, realmente mundiais. E ele tem trabalhado em vários lugares, no Brasil, na Argentina, pouco na Argentina, né? Na França, na Espanha, em times médios e times grandes. Ele tem trabalhado no Brasil e trabalhou na França, não me lembro se é no Olympique de Marseille, né? Então eu vejo assim, o São Paulo não é um cara que sabe lidar com parte defensiva. Pode ver, é 4 para o Bragantino, é 3 para o Atlético Paranaense e assim por diante. E ele oscila muito, ele faz um jogo bom e um jogo ruim. Acredito também que o São Paulo não continua na próxima temporada, até devido a esses problemas, que ele também ficou desgastado. Mas acho que o Flamengo vai crescer nessa reta final. Se ele souber acertar o time para a decisão, o Flamengo vai crescer nesses 2 jogos. E muita gente acha que o primeiro jogo não vale nada, vale muito. Se você vacilar no primeiro jogo, você já não consegue recuperar no segundo. Então acho que a força da torcida, esse momento ruim que o clube vive, pode transformar isso numa situação diferente, numa situação que venha ajudar e apoiar o Flamengo dentro de campo. Sobre o São Paulo, eu acho que o São Paulo agora não passa também, nesses últimos jogos, por um bom momento. Ficou eliminado da Sul-Americana e acho que perdeu 1 ou 2 jogos a mais no Campeonato Brasileiro. E já começam a meio que pegar no pé do Dorival Júnior. Eu acho que a chegada do Lucas, que chegou assim sem precisar se readaptar a nada, né? Chegou voando até pela característica do futebol inglês.
Eu acho que o James chegou num futebol brasileiro do jeito que ele é, assim, a 50 por hora. O Lucas chegou a 90 por hora, 80, 90 por hora. Eu acho que o James também vai ajudar, o James Rodrigues vai ajudar muito. E eu acho que se qualquer um dos times nesse primeiro jogo vacilarem, a Copa do Brasil será decidida no primeiro jogo. Então, que o São Paulo entre bem atento, vai pegar um Flamengo mordido, e um Flamengo que os jogadores sabem que esses momentos assim, são momentos que dão a volta por cima, e tudo que está falando de ruim é apagado. Essa é a cultura do futebol brasileiro. É diferente lá da cultura inglesa, por exemplo, onde o Liverpool fez uma reestruturação tremenda de um time que era vencedor. Aos poucos foi tirando, foi trocando. Hoje só tem o Salah dos 3 atacantes que fizeram história e trocou mais de meio time. Ninguém achava que o Fabinho ia sair, o brasileiro acabou saindo. Então o São Paulo, ele que se cuide muito nesse primeiro jogo, porque se o São Paulo vacilar, o Flamengo ganha o título na primeira rodada. Essa é a minha opinião. Abre o olho, São Paulo. Entre como se fosse uma final de Copa do Mundo, como se fosse o último jogo. Eu acho que vai ser um jogo aberto de ambas as partes. Nenhum dos dois treinadores tem uma característica defensiva. Os dois gostam muito de atacar. Eu acho que o time que tiver esse senso defensivo é o time que vai sair campeão. É o time que vai levar a Copa do Brasil. Então, sorte dos flamenguistas, os cariocas flamenguistas que assistirão o jogo no Maracanã, e depois os são paulinos que assistirão o jogo ao vivo no Morumbi. É gostoso ver na televisão, mas ao vivo a gente sabe que é muito melhor. Então, o que eu desejo é que não haja brigas, que não haja violência, que as torcidas se comportem e que o espetáculo esteja em primeiro lugar e que o melhor vença. Mas repito, qualquer um dos dois que vacilarem no primeiro jogo será decidido no primeiro jogo. Muita gente falando que são 2 jogos. Então, que empate, que seja 1-0, 2-1, não deixe abrir vantagem, que aí para mim acabou. Até por essa característica que os dois times têm, que são times de ataque, e eles são muito vulneráveis na parte defensiva. Ok? Esse foi mais um vídeo do Fala Guerreiro com Edson Vieira, e vamos para essa decisão. Que Deus abençoe a todos. Fui!